Amém. Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez nesse lugar, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Você pode voltar ao seu lugar. Esse é o nosso tempo onde estaremos aprendendo sobre a palavra do Senhor. É o momento onde Deus ele quer ministrar ao nosso coração. E hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens com o tema Vida Centrada em Jesus. E eu quero te convidar já então a abrir a sua Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Esse é o ponto de partida para aquilo que a gente vai refletir aqui nessa noite. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 22, eu estou usando a versão NVI, você pode usar na sua versão. Então, Colossenses 3, a partir do versículo 22, diz assim: Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém? Então, gente, esse é o texto, ponto de partida para aquilo que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar então sobre vida centrada em Jesus, mas nós vamos dar ênfase hoje na temática de trabalho e estudos. Primeiramente, para a gente iniciar, por que nós escolhemos esse tema para a série de mensagens? Uma vida centrada em Jesus. Porque nós entendemos que a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, passamos a desenvolver um relacionamento com Ele, somos chamados filhos de Deus. O nosso alvo de vida passa a ser Jesus. É aquilo que Paulo diz, que viver é Cristo e morrer é lucro. Uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, Jesus ele passa a ser o centro. A coisa mais importante da minha vida é Jesus. E eu preciso viver a minha vida onde todas as áreas, tudo que tem a ver comigo, aponte então para Jesus. Seja sustentado então por Cristo. E por que é importante, se puder projetar aí a imagem da nossa série, o pessoal da mídia, para a gente entender o motivo, o que a gente quer quando a gente fala sobre uma vida centrada em Jesus, e aí a gente vai falar sobre finanças, aí nós vamos falar sobre relacionamentos, vamos falar também hoje, como falei, trabalho e estudo, saúde física, emoções. Por que é importante, se nós entendemos que a nossa vida é centrada em Jesus, falarmos sobre essas coisas? A primeira coisa, o primeiro motivo é nós olharmos e conseguirmos avaliar o que é que está no centro da nossa vida. O que é que tem moldado as nossas decisões, o que é que tem ocupado a maior parte do nosso tempo e investimento. Porque há muitas áreas nas nossas vidas, como essas que nós citamos. Agora, nenhuma dessas áreas que são importantes, que têm o seu lugar, podem ocupar o lugar central nas nossas vidas.
É para que quando a gente fala sobre finanças, a gente entender que as nossas finanças elas são importantes, mas elas não podem ocupar o lugar de centro, elas não podem ser a coisa mais importante para as nossas vidas, e não pode ser o principal critério para as decisões, para o tempo que eu invisto. Tem o seu lugar de importância, mas nós só entendemos o lugar certo de cada área, de cada coisa, a partir do momento que Jesus é o mais importante, e a partir de Jesus, nós olhamos então para as outras coisas. Então, uma vez que eu entendo que nada pode ocupar o lugar de Cristo, eu também consigo investigar a minha vida para ver se, uma vez que Cristo é o ponto central, eu estou vivendo as outras coisas numa forma de equilíbrio. Porque eu posso, por exemplo, estar vivendo a minha vida a nível de igreja, de uma maneira muito dedicada, servindo ao Senhor, mas talvez eu não sou uma pessoa que estou atenta aos meus relacionamentos familiares, amigos, ou eu sou aquela pessoa que está preocupado com a vida financeira, em ganhar dinheiro, em desenvolver uma estrutura financeira, uma independência financeira em relação aos pais, talvez, mas eu não estou preocupado com a minha saúde física. Então, de alguma forma, eu consigo entender também que Jesus ele se preocupa comigo em todas as áreas. E a partir do momento que eu entendo que Jesus é o centro, eu cuido da minha vida em todas as áreas que também para Jesus é importante sobre mim. É óbvio que quando a gente fala em equilíbrio, eu não estou dizendo que você vai conseguir investir o mesmo tempo em todas as áreas. Pastor, você está falando então que eu tenho que fazer lá um planner e dedicar certinho cada tempo da minha vida que fica dividido em todas as áreas? Isso seria o equilíbrio? Eu não estou dizendo isso, tá? Eu sei que cada área tem um grau de importância, até nas áreas que a gente escolheu falar nessa série. E para ajudar a trazer uma imagem, você pode pensar a questão do peso, né? Nós usamos peso muitas vezes para trazer essa questão do grau de importância, do grau de prioridade, né? Essa coisa tem muito peso. E realmente, mas eu quero fazer uma mudança aqui nesse nosso olhar, tá bom? Pensa comigo. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Quem acha que é 1 quilo de chumbo? Ah, vocês estão ligados, né? Ninguém caiu nessa pegadinha, que bom. 1 quilo de chumbo tem o mesmo peso que 1 quilo de algodão. Qual que é a diferença? A diferença não está no peso. Agora, quando a gente pensa em volume, aí é totalmente diferente. Para você comprar 1 quilo de chumbo, é pesado, igual o de algodão, mas é algo que você consegue o quê? Guardar no seu bolso, por exemplo. Porque tem pouco volume. Agora, se você for lá e tentar comprar 1 quilo de algodão, cabe no bolso? Não cabe. Você vai ver que você vai levar um pacotão de algodão, porque o algodão é leve. Para chegar em 1 quilo, precisa de muito algodão. Então, o que eu quero levar com isso? Esse grau de importância, não como peso, mas como um volume, de forma que 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão são coisas equilibradas, mas a nível de volume seria esse investimento, o volume seria essa prioridade. Então, de tudo que a gente vai falar, quando você pensar sobre a prioridade, sobre o grau de importância, pensa não acerca do peso. O peso é no sentido de que todas as coisas são importantes para Jesus e precisam estar equilibradas, mesmo que no dia a dia o nosso investimento, o nosso tempo em relação a essas coisas tenha um volume diferente. Amém, gente? Então, entendendo isso, entendendo essa centralidade da vida em Jesus, eu quero falar sobre o tema trabalho e estudos, que tem a ver com o texto que nós lemos. O texto que nós lemos em Filipenses 3 é uma orientação de Paulo a trabalhadores. O contexto aqui, na versão que nós lemos, está escrito escravo. Em outras versões está escrito
apenas a palavra servo. Isso aqui não está significando que a Bíblia está incentivando a questão da escravidão, mas uma vez que no mundo antigo já existia a escravidão, era melhor que as pessoas fossem orientadas a como seria essa relação, então, de empregado com o patrão e do patrão também com o seu empregado. Então, para nós, esse texto serve como uma orientação acerca do nosso posicionamento, dos princípios do reino de Deus, dos princípios de Jesus acerca de trabalho. E muito daquilo que a gente fala também sobre trabalho, eu quero que você contextualize acerca também dos estudos. Em momentos da mensagem a gente vai falar especificamente sobre a questão dos estudos, mas estudos dentro do que a gente vai falar é um preparo para você trabalhar. É talvez a faculdade ou mesmo o ensino médio, você está se preparando, você está se capacitando também para trabalhar, através de um curso talvez. Então nós unimos essas duas coisas porque a gente entende que os princípios fazem sentido para essas coisas, tá bom? Então no texto que a gente leu, ele já começa falando, então, escravo ou servo, obedeçam os seus senhores. E eu acho interessante, porque aqui ele diz assim, mas com sinceridade de coração. Está dizendo aqui no sentido de você fazer de todo o coração, de você não apenas trabalhar ali, mas você fazer o seu melhor. E a primeira coisa que eu aprendo, quando a gente precisa falar sobre trabalho, sobre estudar, que é esse preparo para você um dia também poder trabalhar, e eu já quero começar essa série com uma verdade maravilhosa para a sua vida, que é: o trabalho é um plano de Deus para a sua vida. Aí você está pensando assim, pastor, glórias a Deus. Tudo que eu queria, com toda a expectativa que eu estava nessa série, é você chegar aqui para falar que eu tenho que trabalhar mesmo, que isso é coisa de Deus. É porque você não sabe o que eu passo lá no meu trabalho. É porque você não sabe qual que é a minha realidade. Porque se o senhor soubesse, você ia falar que o meu trabalho é uma coisa do inferno, que Deus não está nesse negócio. É porque você não conhece o meu patrão. É porque você não conhece o cara que senta frente a frente comigo lá no meu trabalho. Eu sei, gente, que trabalho, dependendo do contexto, da realidade, da profissão, é algo desafiador, é algo cansativo, mas acredite, trabalho é algo de Deus e desde o início, Deus já nos criou para trabalhar. Assim, gente, primeira coisa, o trabalho é algo de Deus porque Deus trabalha. Você sabia disso, que Deus trabalha? Desde a criação vai dizer que Deus criou toda a terra, então Deus planejou, Deus executou. Deus ele fez uma avaliação e viu Deus e disse que era bom. Você não gosta do dia da avaliação lá no seu trabalho, né? Tem gente que não gosta, mas porque muitas pessoas têm dificuldade de ser avaliado. Deus fez o trabalho dele e Deus avaliou. E Deus ainda descansou depois do seu trabalho. É interessante porque, ao longo do tempo, há discussões teológicas acerca do descanso. Se esse descanso de Deus foi literal, ou se foi apenas uma didática, porque a Bíblia também diz que Deus ele não se cansa, mas o que a gente sabe é que realmente houve uma pausa e que a Bíblia chama essa pausa de descanso. Depois Deus orienta, nas leis, olha, trabalhem 6 dias e descansem. Em Jesus, nós acreditamos que isso é ressignificado, que Jesus é o nosso descanso, mas que o princípio de descansar ele ainda é válido, e aí a gente ainda tem algumas linhas teológicas que entendem que tem que descansar naquele dia específico. Agora, as questões que nós temos é sempre sobre o descanso. Agora, o que não há discussão é sobre os outros 6 dias. É sobre que Deus, ele de fato trabalhou, inclusive Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então a Bíblia é clara que Deus trabalha. E Deus também, quando ele diz, olha, descanse no 7º dia, Deus está falando o quê? Que não tem problema, que ninguém vai morrer por causa do trabalho.
mas o trabalho também, ele é algo bom. Ele é algo que Deus ele planejou desde o início, inclusive antes do pecado. Lá em Gênesis, capítulo 1, 28, está escrito: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Tudo isso, toda essa função que Deus dá ao homem, foi antes do pecado. Antes do homem pecar, Deus já havia direcionado, dado um papel e uma função ao homem que exigiria o trabalho. Porque Deus, Ele nos criou, Ele nos planejou para sermos cooperadores da obra dele aqui na terra. Mesmo que Deus, no seu poder, Ele pode fazer tudo que nós fazemos muito melhor do que nós. Você tem dúvida disso? Mas, quando a gente pensa sobre trabalho, uma maneira de a gente ilustrar é como a criança. Lá em casa nós temos, por exemplo, a Bianca. E a Bianca, lá na nossa casa, ela trabalha, entre aspas. Né? Ela está lá na idade que a gente pode falar para ela assim: olha, você brincou? Guarde o seu brinquedo. É um exemplo. Coisas que ela vai fazendo. Às vezes ela gosta, né? A gente está lá arrumando a mesa e ela fala: eu quero arrumar a mesa. E ela pega lá o prato, a gente ensinou, ela coloca direitinho antes do almoço. Então ela ajuda a arrumar a mesa. E ela, sendo uma cooperadora em atividades simples, o que ela aprende? Quando ela está lá limpando, ela aprende a valorizar o ambiente da casa. Quando ela está arrumando o quarto dela, ela aprende sobre as responsabilidades da vida. Então, em cada etapa, quando ela fala assim: eu vou brincar, depois eu vou juntar, e ela brinca e depois muda a brincadeira, e a gente lembra o que você falou? Ela está aprendendo o quê? A cumprir a palavra. Então, quando Deus ele dá o trabalho a Adão, a Eva, Deus está chamando para ser um cooperador, primeiro porque o trabalho iria revelar a imagem de um Deus que trabalha, de um Deus que age. Então eles estavam já sendo imitadores de Deus uma vez que eles trabalhavam. E nesse relacionamento, nessa cooperação, eles tinham muito a aprender sobre o caráter de Deus, sobre a vida que eles teriam ali na terra. Agora eu quero te fazer uma outra questão. A Bianca, nessa ajuda que ela dá lá em casa, ela depende disso para ela comer? Ela depende disso para ela comprar remédio? Ela não depende disso. Ela já tem uma provisão. Ela é uma cooperadora para que nesse relacionamento, nessa atividade, ela cresça e desenvolva aos poucos, até ela se tornar uma pessoa madura. Mas ela não depende do quê? Do suor do próprio esforço para a provisão. Por quê? Porque enquanto eu estou falando que o plano de Deus é trabalho, tem alguém aqui pensando: não, mas lá quando o homem pecou, Deus deu uma sentença. E essa sentença é: a partir de agora você vai comer do suor do seu trabalho. Então, não é o pecado que gerou a consequência de trabalho. O trabalho era o plano original. O que é que mudou? Agora Adão precisaria ralar. Antes, ele era só um cooperador. Antes, ele era como a Bianca. Trabalha, mas Deus ele multiplica sobre a vida dele, ele colhe daquilo que ele não plantou. E hoje, muitas vezes nós temos uma vida difícil, uma vida árdua, não é uma vida às vezes puxada a nível de trabalho, e isso sim tem a ver com a sentença do pecado, que tornou mais difícil porque mudou a realidade que a gente vive. E Adão, que antes podia apenas colher, apenas se relacionar com Deus, trabalhar, apenas já a partir de uma provisão de Deus, agora dependia desse esforço. Então é isso que mudou na sentença após o pecado. Mas antes do pecado, Deus já tinha um plano.
para que a gente trabalhasse e para que a obra dele, tudo aquilo que ele queria fazer na terra, fôssemos parte disso tudo e não apenas que ele fizesse tudo sozinho. Amém? Então lembre de uma coisa: você que trabalha, você que tem os seus dons, você que tem os seus talentos, você que estuda e se prepara para uma profissão que vai influenciar na sociedade, lembre disso. Deus, ele te chamou para ser um cooperador de tudo aquilo que ele faz na terra. Então o trabalho faz parte do plano original de Deus. Essa é a primeira coisa. Mas há uma segunda coisa. E a segunda coisa sobre trabalho, sobre uma vida centrada em Jesus, no trabalho e nos estudos, é que trabalhar e estudar são meios para a manifestação do reino de Deus. Aquele servo, ele tinha um patrão, mas Deus está dizendo assim: olha, faça tudo, não como se você fizesse para o patrão, não como se você fizesse só à vista dele, mas faça tudo como quem está fazendo para o Senhor. Tem um outro texto que Paulo vai dizer aos Coríntios: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Que em todas as coisas que nós fazemos, há uma expectativa de Deus que nós façamos para Ele. Há uma expectativa de Deus que tudo, em todas as coisas, até numa coisa simples e ordinária do dia a dia, que é comer e beber, nós possamos parar e pensar se estamos glorificando a Ele. Isso é muito importante, porque por muito tempo a igreja, ela entendeu que glorificar a Deus era algo específico que nós vivemos aqui na igreja. A reforma protestante, uma das bandeiras da reforma, era ser contra o estabelecimento do clero. E que visão era essa? Era a visão de que os padres, as freiras, aqueles que vinham, reis, aqueles que vinham de uma linhagem real, esses eram o quê? Esses eram separados para o serviço a Deus. Eles nasceram para quê? Para um serviço santo. Mas a reforma vem contra isso, entendendo que a verdade bíblica é que nós temos um chamado integral, de que não é aqueles que vêm de uma linhagem real, mas que nós somos o quê? O sacerdócio real de Deus, como na carta de Pedro. Nós somos o quê? O povo escolhido de Deus, para manifestar essa glória dele aqui na terra. Então, o nosso chamado, ele não é para ser exercido apenas aqui na igreja. O que Deus nos chamou, o plano dele para as nossas vidas, não tem a ver apenas com aquilo que nós cumprimos aqui. É verdade, Deus ele chamou alguns para o serviço eclesiástico. Deus ele chamou alguns para exercer talvez uma liderança de governo a nível de Estado, mas todos nós, seja na tarefa mais simples do dia a dia, seja na profissão que você tem, você foi chamado para que através do seu trabalho você glorifique a Deus. Mas muitas vezes nós não entendemos isso, porque nós estamos muito voltados para o propósito acerca daquilo que, na verdade, nós temos que entender como nosso papel. Então, segundo aquilo que a gente está falando, em tudo que nós fazemos, nós temos o propósito do quê? Glorificar a Deus. Amém? Você entendeu isso? Agora, todos nós glorificamos a Deus através do mesmo papel, e muitas vezes é o que muda. Às vezes eu quero uma direção específica, o que eu vou cursar, qual empresa eu vou trabalhar, em que tipo de empresa eu vou abrir na minha vida, decisões específicas, e eu estou orando, tentando descobrir qual é o meu propósito. Como se o meu propósito fosse quando eu me formar, quando eu tiver a minha empresa.
Não. O propósito que nós temos é de glorificar a Deus. Alguns propósitos que a Bíblia nos dá são para todos nós, de revelarmos quem Deus é, de termos um caráter parecido com Ele. E a nossa oração, muitas vezes, tem que ser sobre qual é o meu papel. Aonde Deus quer me usar? Porque se eu confundo o meu papel, achando que o meu papel é o meu propósito total, eu corro o risco de viver parcialmente o propósito de Deus, mas não entender que eu posso cumpri-lo em todo o tempo, 24 horas por dia. Vou dar alguns exemplos bem práticos aqui. O exemplo daqui, por exemplo, o Vini. Vini estava aqui tocando. E o Vini tem o quê? Um papel. O papel do Vini que ele exerce aqui no culto é ministro de louvor. E ele exerce muitas vezes tocando lá o violão. Imagina se o Vini ele entende o seguinte: não, porque o propósito da minha vida é tocar violão. Eu não sei você, mas se eu entendesse isso dessa forma, cara, eu ia ter que botar, sei lá, um capacete na minha mão, alguma coisa. Porque se por acaso eu quebrar essa mão e ela não funcionar mais para eu tocar, Deus pode me levar, porque acabou o meu propósito. Consegue entender? Então, o papel dele tem a ver com os dons, com o talento que Deus deu. E ele usa a mão. Mas o propósito dele de glorificar a Deus, ele faz em todo o tempo. Ele não faz só quando está aqui. Da mesma forma, a gente pode pensar sobre a nossa profissão, né? Estou vendo a Cami ali, que é médica. A Cami ela tem um chamado integral. Diferente do Vini, ela exerce lá na clínica, no hospital, o chamado dela. Imagina se para ela, o chamado dela, não, o meu propósito de vida é ser médica. Então ela entra no hospital, ela bota o jaleco dela, opa, estou vivendo o meu propósito. Fez o que teve, atendeu, fez lá a cirurgia, vacinou, tudo. Tirou o jaleco. Pronto, agora eu estou de boa. Já cumpri meu propósito lá, porque agora eu não estou no papel de médica, então eu não estou mais cumprindo o meu propósito. Está entendendo? Então, papel, nós temos papéis diferentes através do nosso trabalho, através das nossas profissões, através muitas vezes do serviço aqui, quem é chamado também para esse serviço eclesiástico. Agora, o propósito de glorificar a Deus, seja qual for a sua profissão, seja qual for aquilo que você está fazendo, seja qual for aonde, o que você está cursando, você foi chamado para glorificar a Deus em todo o tempo, porque todo trabalho, ele tem o potencial de manifestar a realidade do céu aqui na terra. Eu não manifesto a realidade do céu aqui na terra apenas quando eu estou aqui orando para que o céu desça, para que a presença de Deus venha, para que Ele se manifeste aqui. Mas, de alguma forma, nós somos cooperadores para que Deus cumpra uma realidade do céu e um propósito do céu aqui na terra. Mas, às vezes, nós temos um olhar muito limitado acerca do trabalho e, por isso, nós não conseguimos entender essa lógica e da maneira que a soberania de Deus age para que cumpra esse propósito. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, morei muito tempo no Rio de Janeiro, cresci, no Rio, e eu precisava muitas vezes pegar a Avenida Brasil. E quem é do Rio, quem já precisou pegar, sabe que, cara, você vai para o aeroporto, minha casa era, 50 minutos até o aeroporto num dia normal. Se eu tivesse que pegar um voo, eu tinha que sair 4 horas antes de casa, pelo menos. Porque basta uma batidinha, e aí já vira 3 horas. Por quê? Porque o trânsito é muito embolado, o trânsito é muito complicado, e só tem praticamente aquela avenida que atravessa toda a cidade. A cidade não foi construída da melhor forma. Agora eu te pergunto, em meio a todo esse caos, você não acha que um dia alguém precisou de uma ambulância e essa pessoa ela pode ter, talvez até morrido ou ter tido alguma complicação
porque a ambulância não conseguiu chegar a tempo na casa dela? É possível que isso tenha acontecido. Agora, eu vou usar um outro exemplo. A nossa cidade, aqui, Curitiba, ela foi muito mais desenhada. Os urbanistas que trabalharam pensaram o trânsito, fizeram linhas para ônibus, de maneira que muitas vezes uma ambulância chega de um bairro, atravessa a cidade, muito mais rápido do que o Rio de Janeiro. Então, você já parou para pensar que esses homens que trabalharam, que estudaram, que pensaram, e outros que vieram e construíram a cidade dessa forma, em cada detalhe, cada vez que passa uma ambulância, numa correria, chega a tempo, e pega a pessoa na casa dela e volta rapidinho para o hospital, e chega lá, os médicos vão, atendem, socorrem, e talvez pessoas, por causa de alguns minutos, conseguiram ter as vidas salvas. Essas pessoas foram usadas por Deus. Sabe por quê? Você acha que lá no céu há enfermidade? Lá no céu há morte? Não. Então, quando essas pessoas foram usadas através do trabalho delas para a cura de alguém, quando elas foram usadas através da inteligência delas para pensar a cidade, para que hoje uma ambulância salve a vida de alguém, elas estão manifestando uma realidade do céu aqui na terra. Elas estão cumprindo o propósito de Deus na vida de pessoas que talvez elas nunca vão conhecer. Isso é maravilhoso. Nós podemos pensar vários exemplos aqui, mas isso precisa nos levar a pensarmos o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, a utilidade que nós temos na sociedade, como algo muito além. Eu fico olhando, por exemplo, hoje, as chuvas que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas sofreram uma situação terrível e difícil. E olha como os dons e talentos que nós temos, como o trabalho de muitos colaborou. Porque há pessoas, há pastores que podiam lá dar uma palavra de esperança, mandar uma mensagem, pregações sobre isso. Mas sabe qual das profissões foi fundamental para que vidas fossem salvas lá, para que pessoas fossem alimentadas? Motorista de caminhão. Quantos aqui sabem dirigir, têm habilitação para dirigir caminhão? Está vendo só? Temos alguém? Não vi. Temos um ali? Ah lá, ó, temos uma pessoa de todos nós. E talvez o trabalho mais necessário nesse tempo que continua de ajuda do Rio Grande do Sul foram o quê? Motoristas de caminhões, que podiam de vários estados pegar esses recursos e levar para que famílias sejam alcançadas, para que famílias pudessem comer, se alimentar, famílias, crianças, pessoas de maneira geral. Você crê que isso é obra de Deus? Através do trabalho, através da dedicação, pessoas manifestaram uma realidade do céu na terra, porque no céu também não tem fome. No céu também, ninguém vai morrer de fome lá no céu. Então, quando esses motoristas pegavam os alimentos, roupas e levaram para lá, eles estavam também manifestando a realidade do céu na terra, através da sua profissão. Então, o propósito de Deus é que você trabalhe, mas o seu propósito, ele é vivido de maneira integral. Então, a pergunta que você tem que fazer é, quando você vai trabalhar, quando você está estudando, quando você está sonhando sobre o seu futuro, você está vendo isso como uma ferramenta nas mãos de Deus? Porque muitas vezes aquilo que a gente vive aqui na igreja, a gente consegue entender o agir de Deus, Deus fazendo. Mas o nosso trabalho, acordar cedo todo dia. Alguns trabalham e depois vão para a faculdade, dormem tarde, acordam cedo. Nós não conseguimos ver. Mas quando você está sendo útil na vida de alguém, quando você está abençoando alguém, seja nas coisas mais simples, quando você está lá fazendo o seu melhor, é Deus também usando a sua vida como um canal de bênção para manifestar o propósito dEle
das maneiras mais simples ou nas maneiras mais extremas, que foi também no exemplo que nós usamos. E a terceira coisa que o trabalho também nos ensina é que o Evangelho, ele deve moldar a maneira que nós trabalhamos e estudamos. Trabalhe com a excelência e caráter, que fique claro para as pessoas que há algo maior que você te movendo. Como nós pensamos, e talvez você chegou aqui para essa série, para esse tema trabalho e estudos, com essa expectativa. O pastor vai falar que eu tenho que evangelizar lá no meu trabalho. O pastor vai falar que eu tenho que falar de Jesus lá na faculdade, que eu tenho que abrir uma célula. O pastor vai falar que se eu tenho que fazer uma empresa, eu tenho que colocar um versículo lá na parede, falando algo sobre Deus, algo sobre Jesus. Porque se eu colocar isso, abrir uma cafeteria e colocar algum versículo, as pessoas vão chegar lá e elas vão perguntar se eu sou crente, e a partir disso, eu vou ter a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus para as pessoas. E sabe, eu não estou falando sobre isso de maneira intencional. Porque o que eu mais teria conteúdo é para falar sobre evangelismo no trabalho, sobre evangelismo na faculdade, mas eu entendo que o Evangelho, ele não é apenas para nos dar a mensagem para que nós possamos evangelizar no trabalho e ver a salvação de vidas lá, embora isso é muito importante. Nós falamos sempre isso aqui. Mas o Evangelho é aquilo que molda a maneira que eu trabalho. De maneira que um versículo lá na minha empresa seria muito legal, que uma célula lá na minha faculdade é muito legal, mas que talvez o meu empenho, a minha dedicação, o nível de responsabilidade que eu tenho com o trabalho, a forma que eu valorizo os meus estudos, buscando tirar as melhores notas, buscando valorizar o papel daquela profissão na sociedade, talvez para um empresário pagar em dia os seus funcionários, cumprir os acordos com os seus fornecedores. E talvez esse nível de excelência, de compromisso, seja o testemunho que as pessoas vão olhar e vão falar assim, cara, por que esse cara é tão dedicado no trabalho? Por que ele trabalha tão bem? E por causa da maneira, e não por causa de uma estratégia evangelística no trabalho, as pessoas desenvolvem o interesse de saber aquilo que te move. Ou seja, trabalha de uma forma que crie nas pessoas uma pergunta, onde a resposta é Jesus. Sabe por quê? Ninguém nunca vai querer saber o segredo da vida de uma pessoa que trabalha mal. Ninguém nunca vai saber qual é o segredo de uma pessoa que é irresponsável. Ninguém nunca vai chegar para alguém que tira lá as piores notas na faculdade. Cara, você tirou 3. Qual que é o segredo? Pô, vamos marcar para a gente estudar junto? Ninguém nunca vai fazer isso, cara. Agora, aquela pessoa que é dedicada, e aí você pode pensar assim, não, mas a minha empresa não merece. A pergunta é, Jesus merece ou não? Jesus merece? Porque se você trabalha menos do que você pode por causa da sua empresa, como você avalia os seus professores, como você avalia o seu patrão, se eu faço isso é porque eu ainda não entendi o princípio de que trabalhar é fazer para o Senhor. Não é uma excelência vazia, buscada apenas no resultado do que eu faço, porque isso é perfeccionismo. Mas é uma excelência porque o final glorifica a Deus. Eu faço melhor com o que eu tenho, não porque eu quero que fique perfeito, mas porque Deus é glorificado através da minha excelência, da minha entrega de melhor. Não é uma competição que eu tenho que ser o melhor no que eu faço em comparação, mas eu entrego tudo o que eu tenho, faço melhor. E quando as pessoas nos admiram pelo aquilo que a gente faz, pelo comprometimento,
É muitas vezes quando as pessoas elas têm um interesse, olha, essa pessoa é movida por algo, essa pessoa ela tem um caráter diferente, essa pessoa é sempre promovida, essa pessoa é sempre cogitada quando há algo novo, quando alguém precisa de alguma opinião. E é muitas vezes a partir disso que as pessoas querem te perguntar e elas vão até você e falam assim, olha, por que você é assim? E aí sim, você tem a oportunidade de testemunhar de maneira genuína, aonde o nome de Deus de fato é glorificado. Eu faço assim, primeiramente, porque eu entendo que esse trabalho onde eu estou é um plano de Deus na minha vida e tudo que eu faço como eu faço para Ele. Então eu preciso dar o meu melhor, porque o que Ele fez pela minha vida, não há nada nessa terra que seja mais valioso do que aquilo que Deus fez. E aí então eu faço o melhor para Ele, como gratidão, como uma resposta de um preço que Ele pagou pela minha vida, que de maneira nenhuma eu poderia pagar. Amém? Já ficou a dica do evangelismo ainda, né? Mas eu fico pensando, cara, você já parou para pensar que muitos de nós já fomos salvos por ateus? Sabia? Pessoas que estudaram, pessoas que se dedicaram, pessoas que desenvolveram uma vacina, que não creem em Deus, mas que Deus usou para ser um canal dele na minha e na sua vida, que somos filhos de Deus. Talvez você já leu lá na Bíblia, Deus chamando Nabucodonosor de servo, o rei da Babilônia. O que Deus está falando? Que Nabucodonosor adorava a Deus, que Nabucodonosor era do povo escolhido de Deus, que ele tinha um coração entregue ao Senhor? Não. Mas porque através da soberania, Deus usou Nabucodonosor para cumprir um propósito que ele tinha na vida do seu povo. Isso é o que nós chamamos de graça comum. Uma graça de Deus que ela foi derramada sobre toda a criação. Ela foi derramada sobre todos. Então toda a dádiva, tudo aquilo que cumpre um propósito de Deus não tem a ver com salvação. Não é uma graça para a salvação, mas é uma graça comum que todos têm. E por isso muitas vezes um ateu é usado para salvar a minha e a sua vida. Como eu citei aqui. Uma vez eu ouvi uma outra história de uma cidade, se eu não me engano é na China. E nessa cidade tinha uma ponte chamada Ponte da Morte. Talvez alguns aqui já ouviram, já assistiram esse vídeo, foi famoso na internet. E muitas pessoas iam lá naquela ponte, naquela cidade, ela se tornou Ponte da Morte, porque era um lugar muito forte a nível de suicídio, naquele lugar. As pessoas iam lá e desistiam da vida ali naquele lugar. E a Samsung promoveu uma ação de marketing em relação às telas que eles desenvolviam. E eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá naquela ponte e nós vamos colocar várias telas com mensagens. A sua vida tem valor, você é especial, procure um amigo, procure ajuda, não desista, tenha esperança. E sabe o que aconteceu? Várias pessoas iam até aquele lugar, em dúvida sobre continuar ou não com a sua vida. E elas viam aquelas mensagens. E elas se quebrantavam. E elas desistiam. E elas iam viver a sua vida novamente, com uma nova esperança. E seguiam em frente. A fama daquela ponte mudou, de ponte da morte para ponte da vida. Porque o índice de suicídio caiu drasticamente a partir do dia que uma ação de marketing da Samsung foi plantada naquele lugar.
Eu não sei se isso foi um filho de Deus, um crente que pensou. Mas eu sei que uma empresa foi lá e, através de uma ação de marketing para vender aquelas telas, fez essa ação. E essa ação salvou vidas. Agora, o que a Bíblia diz é que em Cristo está escondido todos os segredos da sabedoria e do conhecimento. Isso nos leva a pensar que, se Deus ele faz essas coisas através da graça comum, usam pessoas muitas vezes que nem acreditam nele, o que é que Deus pode fazer através da minha e da sua vida? Que somos crentes, que aprendemos sobre os princípios da palavra, que somos cheios do Espírito Santo, que temos os dons dele. Deus pode fazer muito mais. Então o que nós precisamos é, de fato, trabalhar apontando para Jesus, que Jesus seja o centro, de maneira que nós possamos glorificar a Ele. Que nós possamos estudar e espiritualizar os nossos estudos. Cara, você está lá na faculdade, você está lá fazendo o seu curso. Coloque diante de Deus os propósitos e ore. Senhor, fale comigo. Há ideias que o Senhor pode mudar, que pode mudar a realidade de cidades. Há ideias, projetos que o Senhor pode me entregar. A partir dos meus estudos também, a minha parte, a minha dedicação. Mas o Senhor pode revelar, porque o Senhor é dono de toda a sabedoria, de todo conhecimento na minha vida, algo para daqui 5, 10 anos que seja, mas que pode transformar totalmente realidades. Porque eu fico muito feliz quando qualquer pessoa, seja cristão ou não, é usado para ser um canal de bênção na vida de alguém. Mas eu creio que essas pessoas podem ser formadas também aqui no nosso meio. Sabe por quê? Há um problema sobre essa questão de estudo, de trabalho, quando as pessoas alcançam uma relevância. Tudo isso é de Deus. Mas nós sabemos também que na sociedade que nós vivemos, muito disso é corrompido. A gente vê, por exemplo, no talento artístico. Quantas pessoas hoje que são cantores famosos, e a gente ouve o testemunho da pessoa falando, olha, eu comecei a cantar na igreja, né? E hoje não cantam músicas que glorifiquem a Deus, né? Alguns até desses cantam músicas que, inclusive, são contrárias aos princípios e valores do reino de Deus. Denigrem aquilo que a Bíblia valoriza. Nem todos, mas muitos desses, inclusive, contam aquilo que é o contrário do que a Bíblia ensina. Mas você olha e fala assim, cara, a voz é celestial. Mas aquilo que Deus deu, aquilo que Deus capacitou, uma voz que poderia ser um canal para que o nome de Deus fosse conhecido, muitas vezes está sendo usado porque o inimigo vai lá e corrompe aquilo que Deus criou. Mas o que nós precisamos é que os filhos de Deus, eles trabalhem, eles estudem agora com o foco certo. Porque quando o Filho de Deus, ele se levanta, é esse que Deus vai usar. Porque talvez quando você chegar num lugar de relevância, quando talvez você levar a um lugar de ser bem-sucedido, quando você desenvolver uma empresa, um projeto, ou a sua profissão de uma maneira excelente, que faça diferença na vida das pessoas, você vai poder olhar e vai falar assim, olha, tudo aquilo que eu fiz foi bom, mas a glória de Deus que me capacitou, que transformou a minha vida, e por causa disso, eu dedico tudo aquilo que eu sou e que eu faço ao Senhor. Mas pessoas que falam do nome de Deus, mas que têm um caráter, que tem coerência com quem Deus é. Não apenas que falam da boca para fora, mas que no dia a dia, na família, na igreja, nos relacionamentos, apontam verdadeiramente para Jesus. Então, eu quero sim que você evangelize no seu trabalho, mas entender uma vida centrada em Jesus, acerca do trabalho e dos estudos, é entender que o Evangelho, ele molda a maneira de trabalhar. Ele molda a maneira de estudar. Porque a questão é, como um exemplo que eu usei aqui,
Quando alguém trabalha e desenvolve lá uma vacina e alguém é curado, essa é a realidade. Agora tem um outro fator, que é quando você ora por alguém e essa pessoa é curada instantaneamente. Então, se alguém é curada através da sua dedicação de estudar, da sua dedicação de preparar, e alguém é curado através da oração que você faz de maneira instantânea, qual dessas duas curas é mais santa? Ah, você entendeu já, né? Você já entendeu que tanto aquele que se preparou, quanto aquele que orou, aquele que através de desenvolver um remédio, aquele que fez uma oração de fogo, como a gente faz uma oração forte, de cura, as duas formas é santa. As duas formas é o caráter de Deus. Qual que é a diferença? A diferença é que nessa aqui, através do milagre, nós temos maior facilidade de entregar a glória a Deus, porque foi de maneira sobrenatural. Então, o que Deus quer fazer e a maneira que Ele quer alinhar o nosso coração, nós temos advogados aqui. Você está manifestando o reino de Deus e levando justiça na terra através da sua profissão, cara. E quantas outras coisas que nós podemos usar aqui, como eu falei, motoristas. Nós temos na Bíblia Dorcas. Elias entrou profetizando na Bíblia. Dorcas entrou costurando. A Bíblia fala lá em Atos sobre os vestidos, as roupas que Dorcas costurou. Mas ela fazia uma boa ação para as pessoas através da profissão dela. Ah, cara, hoje Deus está chamando, Ele está te desafiando a você trabalhar melhor, a você entender que o trabalho é um plano de Deus, mas a você também se colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu quero que tudo aquilo que eu estou estudando e me preparando seja usado para manifestar a Tua glória aqui na terra. Para que através da minha vida, seja se eu vou ter uma profissão mais simples, resolver problemas menores, ou se eu vou ser alguém que vai dar uma resposta maior, responder problemas maiores na sociedade, mas que seja para a glória do Senhor, não é uma competição, mas eu quero entender a minha função aqui na sociedade. Talvez você está desanimado de trabalhar, tem reclamado da profissão que você tem, mas hoje Deus está falando, você não faz para pessoas, você faz para mim. E talvez você tenha sonhos grandes. Talvez você tenha sonhos grandes de desenvolver grandes coisas, de ser um empresário. E Deus está falando também para você, olha, entregue tudo a mim, para que eu te revele ainda mais do que eu posso fazer através da sua vida. Mas para que quando você estiver num lugar alto, quando você estiver numa posição alta, você se lembra que os lugares altos que eu coloco nunca é para que você seja visto, mas é para que você veja. Como uma luz acesa que não pode ser botada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, mas que quando está lá no velador, que é o lugar apropriado, ilumine toda a casa. Eu creio que Deus quer chamar pessoas aqui para isso. Sabe por quê? Enquanto a equipe de louvor pode subir aqui, sabe por que isso é fundamental para as nossas vidas? Eu quero fazer uma pergunta enquanto eles sobem. Você é filho de Deus? Quantas horas você dedica na sua semana vindo à igreja? Calcula aí. Igreja, célula, agenda, atendimento. Quantas horas dá no total? Talvez dê 5, 6 horas, 10 se você for mais engajado. Quanto tempo você dedica na igreja semanais? Agora,
calcula quanto tempo você dedica da sua semana no ambiente de trabalho e estudo. Seu trabalho, lá na sua empresa, na faculdade, nos cursos que você faz. Talvez alguns aqui dedicam 5 horas na igreja. E juntando trabalho e estudo, dedicam 50 horas. É 10 vezes mais lá no seu trabalho, lá no ambiente de estudo. Se nós só conseguimos entender que estamos cumprindo o propósito de Deus aqui na igreja, talvez estamos servindo ao Senhor apenas com 10% do nosso potencial. Porque a nossa mente, o nosso entendimento sobre trabalho e sobre estudo não está centrada em Jesus, naquilo que Jesus espera de nós. E na maneira correta, segundo a palavra nos ensina. Agora, se nós entendermos que se nós que somos crentes passamos mais horas aqui, aliás, no nosso trabalho do que aqui na igreja, e a gente sabe que a sociedade, aqueles que não são cristãos, que não frequentam a igreja, às vezes passam mais tempo no trabalho e no ambiente de estudo, até do que na sua própria casa. Você já pensou o que Deus pode fazer através da sua vida? Você já pensou como você pode glorificar o nome de Deus, tornar Deus conhecido e cumprir o propósito dele através do seu trabalho, da sua profissão, dos seus dons e talentos? Então, eu quero te convidar agora a ficar de pé no seu lugar. Primeiramente, coloque a mão no seu coração. Comece a orar aí. Comece a orar por você agora. Comece a dizer: Senhor, usa o meu trabalho. Renova o meu coração, renova o meu ânimo. Talvez alguns aqui até trabalhem, mas não estão com o foco certo. Fala: Senhor Espírito Santo, coloca o desejo de te agradar através do meu trabalho. Me dê ideias novas para abençoar vidas. Se tem algum talento em mim, alguém necessitado, cruza no meu caminho essa semana, para que através do meu trabalho eu seja uma bênção. Eu não quero dedicar ou entender que eu glorifico, que eu te adoro apenas quando eu estou na igreja, na célula, no meu tempo devocional. Mas a maneira que eu vou acordar na segunda-feira para trabalhar vai ser diferente, porque eu entendi que eu estou fazendo para o Senhor. Porque eu entendi, se eu tenho um emprego, se eu estou correndo atrás de um emprego, é porque é um plano teu. Eu sou um cooperador daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Eu sou um cooperador do céu na terra através do meu trabalho. Começa a declarar isso em nome de Jesus. E eu quero orar agora pela sua vida. Se diante dessa palavra você quer alinhar o teu coração, os seus estudos, o seu trabalho, você quer dizer: Senhor, eu quero ser uma ferramenta para que o teu nome seja glorificado. Eu quero te adorar e glorificar ao Senhor, através do meu trabalho, a minha profissão, através dos meus estudos, através dos cursos, da faculdade que eu faço. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem até o altar e nós vamos orar aqui juntos nesse tempo. Talvez você tenha dúvida acerca do seu papel, dúvidas acerca da profissão. Talvez você está chegando no vestibular, você não sabe o que você vai cursar. Você talvez esteja desempregado ou esteja no momento de transição de carreira e você precisa de um direcionamento de Deus também. Você pode vir até o altar, nós vamos orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor, crendo que Ele quer se revelar a nós, crendo que Deus ele pode fazer além, através de tudo
todos os talentos, toda a capacitação que Ele já nos deu. Vamos orar aqui nesse tempo. Você que está no seu lugar, estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Deus, por aqueles que estão aqui nesse lugar. Oramos também por aqueles que estão no seu lugar. Não vieram aqui na frente, mas estão se colocando também nesse tempo de oração. Nós entendemos hoje, Deus, que viver uma vida centrada em Jesus no trabalho é glorificar ao Senhor em todo o tempo, de maneira integral. É fazer o melhor para o Senhor no nosso trabalho. Por isso, capacita aqueles que estão aqui, Deus, que eles sejam um canal do Senhor trabalhando. Se tiverem a oportunidade de evangelizar, amém. Se tiver a oportunidade de abrir célula no trabalho, amém. Mas eles farão além, eles vão trabalhar conforme aquele que se dedica ao Senhor trabalha, dando o melhor. Eles vão estudar, entregando o melhor ao Senhor, porque eles sabem que tudo aquilo que eles aprenderem será um canal do Senhor para hoje e talvez para um futuro que eles ainda nem sabem. Deus, reveste os teus filhos na sabedoria e no conhecimento do Senhor. Primeiro, que eles conheçam a Ti, quem Tu és, mas que as melhores ideias, as melhores estratégias, as melhores, ó Pai, visões que o Senhor tem para entregar nessa terra, o Senhor entregue nas mãos dos Teus filhos, porque eles estão comprometidos a se dedicarem, a darem uma resposta diante do trabalho que o Senhor vai confiar à mão deles, através dos recursos que o Senhor tem para dar. Oh Deus, faz isso em nome de Jesus. Levante trabalhadores que vão mudar a realidade da sociedade, que serão os exemplos de como os filhos de Deus têm um caráter para trabalhar, têm uma responsabilidade diante de Deus. Assim nós oramos. Então, vai ser uma construção. Então ainda faltam mais 6 semanas nessa série. Mas lembrem aquilo que eu falei no começo. Nada do que a gente vai falar é para se tornar o quê? O centro de nossas vidas. Porque qual é a tendência? Começamos a série, só falamos de trabalho. Então agora é só trabalhar. Calma. Então, gente, ó, torcedores, calma. Nós vamos falar sobre outros assuntos e no final da série nós vamos entender de maneira completa tudo que Deus espera de nós, de uma vida que aponta para Jesus. Porque às vezes a gente fica empolgado e a gente sai falando, agora é só trabalhar. Agora, segunda-feira, trabalhar, estudar, vou me inscrever num curso. Calma aí, tem muita coisa ainda para a gente falar e eu creio que até o final nós vamos viver esse mover de Deus, onde todas as áreas da nossa vida vai convergir para Cristo, para a glória de Deus, e Ele será Senhor de toda a nossa vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Então tá bom, então vamos adorar o Senhor agora nesse tempo. Gente, vamos ficar de pé então? Vamos encerrar o nosso culto? Feche seus olhos, vamos orar. Lembrando, semana que vem a gente dá continuidade aí à nossa série. Ainda tem muitas coisas que Deus ele quer fazer através dessa palavra, dessa série que Ele nos deu. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por esse tempo, que o Senhor receba tudo aquilo que fizemos, ó Pai, porque nós fazemos para o Senhor, que toda palavra frutifique, ó Deus, que a partir daqui, ó Pai, o Senhor revele ainda coisas maiores àqueles que estão aqui. Nós te agradecemos, Pai, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Teu Espírito seja sobre todos nós que somos a Tua igreja, sobre toda a igreja Tua na terra, hoje e para todos sempre. Amém. Gente, Deus abençoe.